Bom dia, pessoal. Vamos aqui nesse vídeo tratar a respeito dos múltiplos usos da palavra Elohim na Bíblia Sagrada. Eu irei fazer uso aqui de vários prints retirados do chamado BibleHub. Esse BibleHub, ele te dá condições de ter acesso sim, de várias ferramentas de estudo da Bíblia, no hebraico, no original, várias versões em língua portuguesa. Olha, tem muita coisa interessante aqui. Então, para vocês terem acesso aqui ao BibleHub, digitem bibliaportuguês.com. Bíblia Português tudo junto.com. Aí vocês terão acesso aos recursos oferecidos pelo BibleHub. Então vamos lá. A palavra Elohim, ela pode se referir sim aos falsos deuses. A palavra Elohim pode ser aplicada aos falsos deuses, como, por exemplo, ocorre na passagem de Juízes, capítulo 2, versículo 12. Lá em Juízes, capítulo 2, versículo 12, está escrito: abandonaram o Senhor Deus de seus pais, que os tirara da terra do Egito, e foram-se após outros deuses. Essa palavra aqui, ó, deuses, em hebraico, no original em hebraico, é Elohim. Então, a passagem de Juízes, capítulo 2, versículo 12, no hebraico original, já que o Antigo Testamento foi escrito originalmente em hebraico, a palavra aí, deuses, é Elohim. Aqui em cima, nós temos a palavra Elohim, junto com sinais diacríticos que representam as vogais e semivogais na escrita, e embaixo a palavra Elohim sem o uso desses sinais diacríticos. Então, a palavra Elohim, dentro do contexto de Juízes, capítulo 2, versículo 12, faz referência aos falsos deuses, exatamente como está aqui, ó, Juízes, capítulo 2, 12, a palavra Elohim tem o sentido de deuses dentro do contexto, deuses pagãos. Antes de continuar, eu gostaria de passar a seguinte informação. Essa palavra Elohim, ele tem no seu final esse im. Esse im é o Hirik Yud Mei Sofit, que é um sufixo que forma um plural masculino em hebraico. Por exemplo, a palavra sus em hebraico é cavalo. Se você quiser fazer com que a palavra cavalo seja colocada no plural, tornando-se cavalos, você vai ter que colocar o que no final? O Hirik Yud Mei Sofit, ou seja, o sufixo im. Então, sus cavalos, susim cavalos, no plural. Tá? Então, esse im, ele é o que forma o plural masculino no hebraico, tá bom? Dando continuidade aqui. A palavra Elohim, além de se referir aos falsos deuses, também pode se referir ao Deus verdadeiro, ao Deus único. Embora esteja no plural, a palavra Elohim, quando se refere ao Deus verdadeiro, Criador dos céus e da terra, ela é traduzida com D maiúsculo, claro, e no singular. No que se refere ao Deus verdadeiro, há os chamados nomes genéricos e há também os nomes específicos de Deus. Os nomes genéricos são aqueles que podem ser aplicados ao Deus verdadeiro, mas também podem ser aplicados aos deuses pagãos e aos homens, que é exatamente o que ocorre com a palavra Elohim, por exemplo. Já os nomes específicos são aqueles que só podem ser utilizados em referência ao Deus verdadeiro, como por exemplo, temos aqui o Shaddai, da onde nós temos El Shaddai, Deus Todo-Poderoso, também o nome Adonai, que significa Senhor, se referindo somente a Deus, e o tetragrama, que é o Yud Rei Vav Rei, que embora ele seja impronunciável, perdeu-se a pronúncia com o passar do tempo do tetragrama, quando um judeu ele lê o tetragrama, ele pronuncia como Adonai, se referindo a Deus, né, como Senhor, ou Hashem, que significa o nome. Então vamos lá. Em Gênesis 1:1, nós temos lá: no princípio criou Deus os céus e a terra. E em hebraico é Bereshit bara Elohim et hashamayim ve'et haaretz, que lê-se de trás para frente. E a palavra Deus aí é Elohim. Então a palavra Elohim pode se referir sim ao Deus verdadeiro e também pode se referir aos falsos deuses. Tudo depende do contexto em que a palavra Elohim é utilizada.
Tanto é verdade que no Bible Hub, quando é feita análise do texto, análise textual de Gênesis 1:1, é observado que a palavra Elohim aqui se refere ao Deus Criador. Então, Deus com D maiúsculo e no singular. Então, tá vendo? Dependendo do contexto, a palavra Elohim pode se referir ao Deus único, aí é traduzida como Deus com D maiúsculo e no singular, e pode se referir aos falsos deuses também, aí com o D minúsculo, claro, e no plural, deuses. E um terceiro uso da palavra Elohim é que ela também pode ser aplicada a juízes, a pessoas de autoridade. A palavra Elohim pode ser utilizada para se referir a pessoas de autoridade como juízes, por exemplo. E é exatamente isso que ocorre, por exemplo, nas passagens bíblicas de Êxodo, capítulo 22, versículo 9, de Êxodo, capítulo 22, versículo 8, 9, né? E no Salmo 82, 6. Em João 10:34, Jesus ele faz referência ao Salmo 82:6, onde a palavra de Deus foi dirigida a pessoas de autoridade que faziam parte do povo de Deus, ou seja, aos juízes. Então, já adiantando o que eu vou falar lá na frente, em João 10:34, Jesus não ensinou que os homens seriam supostamente deuses e não atribuiu divindade aos seres humanos, mas disso trataremos mais adiante. Vamos lá. Em Êxodo capítulo 22, nos versículos 8 e 9, diz o seguinte, se o ladrão não for achado, então o dono da casa irá à presença dos juízes para se verificar se não meteu a mão nos bens do seu próximo. Em todo caso de transgressão, seja a respeito de boi, de jumento, ovelhas, vestidos ou de qualquer coisa perdida, de que alguém disser que é sua, a causa de ambas as partes será levada perante os juízes. Aquele a quem os juízes condenarem pagará o dobro ao seu próximo. Então, observe que tanto no versículo 8 quanto no versículo 9 são utilizadas as palavras juízes. E aqui em Êxodo 22:8, no texto, no original em hebraico, temos a palavra Haelohim, ou seja, os juízes. Aqui, Êxodo 22:8, na análise textual, o uso da palavra Elohim, de acordo com o contexto, é juízes, tá vendo? Em Êxodo 22:9, também, no texto em hebraico, faz-se uso da palavra Elohim, duas vezes, aqui em cima com o uso de sinais diacríticos, que representam graficamente o som das vogais e semivogais, e embaixo sem esses sinais diacríticos. E aqui também, o Bible Hub, também na sua análise textual, o Bible Hub ele coloca aqui em Êxodo 22:9, a palavra Elohim, nas duas situações em que ela ocorre, se refere aos juízes, pessoas de autoridade. Então, lá no Salmo 82:6, nós temos o quê? Eu disse, vós sois deuses e filhos do Altíssimo, todos vós. Aqui, esses deuses aqui, traduzido aqui como deuses, é a palavra Elohim, que se refere então a pessoas de autoridade, no caso, a juízes. Por isso que aqui, o subtítulo do Salmo 82 é: o profeta repreende os juízes por causa da sua injustiça. Porque os juízes aqui, eles estavam fazendo o quê? Eles estavam favorecendo os ímpios, os maus, e não estavam julgando com equidade, retidão e justiça as causas dos pobres e necessitados. Por isso que no versículo 4, aqui no Salmo 82, é dito: livrai o pobre e o necessitado, livrai-os das mãos dos ímpios. E eles estavam fazendo exatamente o contrário, favorecendo os ímpios e indo contra os pobres e os necessitados e os órfãos. Então, o profeta repreende os juízes por causa dessa injustiça da parte deles. Então, o Salmo 82:6, quando fala aqui de Elohim Atem, ou seja, vós sois deuses, essa palavra Elohim se refere aos juízes, pessoas de autoridade. E esses juízes, eles exerciam essa função, esse ofício, né, de julgar as causas do povo. Eles receberam essa autoridade da parte de quem? Da parte de Deus. Então, eles deveriam exercer com justiça e equidade e retidão esse ofício de julgar as causas do povo de Deus, em vez de favorecer aos ímpios contra os necessitados e os pobres, né? E em João 10:34, Jesus ele faz referência ao Salmo 82:6. Aqui, tornou-lhes Jesus: não está escrito na vossa lei, eu disse, vós sois deuses? Então, ele está se referindo ao Salmo 82:6. E ele continua aqui em João 10, aqui no versículo 35, se a lei chamou deuses aquele a quem a palavra de Deus foi dirigida e a escritura não pode ser anulada,
e a Escritura não pode ser anulada. Aquele a quem o Pai santificou e enviou ao mundo, dizeis vós blasfemas, porque eu disse sou filho de Deus. Aqui no versículo 36 ele disse isso, e no versículo 37 ele continua: se não faço as obras do meu Pai, não me acrediteis. E no versículo 38: mas se as faço, embora não me creais a mim, credes nas obras, para que entendais e saibais que o Pai está em mim e eu no Pai. Ou seja, o que ele está falando? Olha, eu recebi da parte do Pai a autoridade para fazer o que eu faço. E por isso não há nenhum mal em eu me referir a mim mesmo como sendo filho de Deus. Porque se os juízes receberam, né, essa palavra para se referir a eles, Elohim, né, deuses, Elohim, porque eles foram chamados por Deus para julgar as causas do povo de Deus e foram da parte de Deus, né, comissionados para isso. Então, não há nenhum mal em eu me referir a mim como sendo filho de Deus, porque eu estou aqui enviado pelo Pai e faço o que faço, porque foi o Pai que me ordenou. Eu faço as obras de meu Pai, é isso que ele está falando. Da mesma forma que os juízes receberam da parte de Deus autoridade para fazer o que eles faziam, Jesus Cristo estava ali também fazendo o que ele estava fazendo, porque ele recebeu da parte do Pai autoridade para isso. É esse o sentido de João 10,34. É por causa disso que ele faz referência ao Salmo 82,6. Em nenhum momento Jesus ensinou que o ser humano é Deus. Então, fazer uso das palavras ditas por Jesus em João 10,34 para ensinar que os seres humanos seriam supostamente deuses que morrem, constitui uma aberração teológica que não concorda com a ortodoxia bíblica. Jesus nunca ensinou que seres humanos seriam deuses ou que possuiriam divindade em si mesmos. Jamais. Jesus nunca ensinou isso. Deus é o Criador e os seres humanos são criaturas de Deus. Os seres humanos foram criados por Deus. O ser humano nunca foi, nunca será e nunca se tornará Deus. Infelizmente, alguns anos atrás, um pregador dos Gideões chegou a pregar ali que os seres humanos são deuses que morrem, atribuindo aos seres humanos uma divindade que eles não possuem. É um absurdo. Por isso que eu me estimulei a fazer esse estudo, para mostrar que a palavra Elohim pode se referir ao Deus único, pode se referir aos falsos deuses e pode se referir a pessoas de autoridade, como juízes. E em que em nenhum momento, repito, Jesus ensinou em João 10,34, em nenhum momento ele ensinou que o ser humano seria Deus. Então, é um absurdo que o Congresso ali dos Gideões tenham pregadores que ensinem tamanha heresia. Inclusive, eu vou colocar aqui na descrição do vídeo o link para você ter acesso a esse vídeo dos Gideões aí, onde esse pregador usado por Satanás ensina que o ser humano é um pequeno Deus, é um Deus que morre. É um absurdo. Distorcendo as palavras ditas por Jesus e lá em João 10,34. Então é isso, pessoal. Espero aí que vocês tenham gostado e até a próxima oportunidade, se Deus assim quiser.